Muito bem, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Position desta semana. Hoje é domingo, dia 13 de junho de 2021. O meu nome é Luiz Fernando e, como vocês sabem, toda a semana eu trago aqui no canal este bate-papo com o intuito de trazer para vocês a minha visão sobre diversos ativos, sempre respeitando aí o prazo operacional de position, ou seja, os gráficos semanais, principalmente porque este prazo operacional é o prazo aí mais democrático para 99% das pessoas, né? Ou seja, boa parte das pessoas aí não tem tempo durante a semana para desenvolver modelos aí de day trade ou de swing trade. Então acaba o indivíduo que quer se expor a ativos com observação gráfica, com auxílio aí da análise técnica, o gráfico semanal é o gráfico mais indicado, além de ser um gráfico com uma menor volatilidade, quase sempre, né? E também aí um gráfico que tende a respeitar mais os sinais dados. Também eu dou preferência aí, na verdade eu dou preferência aqui nos vídeos para os ativos que estão enquadrados dentro dos modelos seguidores de tendência, ou seja, os modelos mais conhecidos aí mundo afora como modelos de momento, ou seja, eu, por filosofia, tendo a acreditar que os ativos que estão performando acima do mercado tendem a continuar a performar melhor do que o mercado e os ativos que não estão performando tão bem assim tendem a continuar não performando tão bem. Claro que existem pontos que essa regra não é cumprida, mas dentro de um horizonte de longuíssimo prazo, em diversos ativos, estudos tendem a demonstrar que isto acontece na maior parte do tempo. Bom, pessoal, semana esta nós tivemos uma correção pequena no mercado, né? Então vamos começar aqui observando o nosso Ibovespa. Eu queria pedir para vocês, antes de mais nada, você que acompanha aqui o canal e também você que está chegando, não se esqueça de deixar o like, isto ajuda bastante aqui o canal, beleza? Bom, vamos lá. Eu estou com o Ibovespa na tela e nós temos esta semana, como já foi dito, um candle aí de dúvida. Mais do que um candle de queda, isto para mim é um candle de dúvida. Ou seja, pessoal, após o mercado subir 3 semanas seguidas, e até mesmo, se você for aqui um cara não tão rígido à regra, a gente pode considerar o quê, pessoal? Notem que esse candle aqui desta semana, que foi a semana do dia 10 de maio, ele praticamente fecha no ponto de abertura, do ponto de fechamento, na verdade, do candle da semana anterior. Ou seja, a grosso modo, desconsiderando esse candle aqui, nós podemos considerar aí uma sequência de 4 semanas de alta no nosso Ibovespa. Então, nada mais comum, nada mais normal do que uma correção neste momento. Porém, olhem que curioso isso. A situação desse candle, ou seja, o formato dele, dá mais a entender a uma dúvida do que um candle de reversão, tá? Segundo ponto, pessoal, um candle com 0,53 de baixa, ou seja, essa semana o mercado conseguiu fechar aí 0,5% abaixo do fechamento da semana anterior, que foi uma semana que o mercado fechou aí com 3,64% de alta, ou seja, não houve vendedores suficientes para jogar o mercado para baixo. Isso demonstra força ainda do nosso mercado. Sim, pode ser aí uma marcação de um topo de longo prazo, de médio prazo, pode, mas este conceito, este sinal dado por Ibovespa agora, dá mais a entender aí de um contexto de dúvida dentro de uma forte tendência de alta. Muitas pessoas acabam nesse momento colocando ferramentas como o próprio estocástico ou mesmo o IFR, né? Ferramentas aí conhecidas como ferramentas para indicação de possíveis topos, né? Para identificar aí um movimento de sobrecompra no mercado e uma possível oportunidade de venda. E se de fato nós observarmos esses dois indicadores aqui abaixo, primeiro está o estocástico, segundo o IFR, nós podemos observar sim que os dois indicadores estão em zonas bem sobrecompradas, né? Zonas de pressão, porque podem existir pressões vendedoras no gráfico. Ou seja, este ponto aqui por si só seria um ponto de alerta. Porém, pessoal, um contexto importante e dentro de uma tendência forte de alta que vocês devem entender
é que estes indicadores podem permanecer por muito tempo sobrecomprados. Basta a gente pegar, por exemplo, um índice que está muito mais forte que o Ibovespa, aqui no caso o S&P, e observar há quanto tempo que estes indicadores estão em zona de sobrecompra. Olhem aqui, né? Principalmente o estocástico, né? O estocástico vem em região de sobrecompra no S&P desde novembro de 2020. De lá para cá, o mercado fez uma alta aí de 22%. Até mesmo aqui o IFR também apresentando pontos importantes aí de sobrecompra, ou seja, dentro de mercados extremamente fortes, esses indicadores, principalmente para encontrar topos, acabam perdendo um pouco da sua eficácia. Ou seja, vocês sabem já há algum tempo que eu tenho uma visão mais otimista e mais construtiva para o nosso mercado, então eu ficaria bastante atento para um gatilho de volta às compras, né, no nosso mercado, caso o mercado venha a superar a máxima do candle dessa semana, ou seja, aqui acima dos 131.272 pontos, dando o contexto de esta barra ser uma barra única que o mercado iria ignorar após o rompimento desta região. Então, muita atenção neste ponto aqui, dentro dessa filosofia mais positiva para o nosso mercado, tá? Então, eu fico bem atento, na verdade, para este ponto. A mesma visão eu dou para vocês do Small, próprio Small, né, pessoal? O Small que rompeu aqui também o seu topo histórico, fez uma semana forte de alta e nessa semana deixa aí um candle também de dúvida. Então, vale a pena observar este mesmo sinal dentro do Small. Então, os dois índices aqui no mesmo contexto agora, nesse momento, né? Teve até algumas semanas atrás, se vocês lembram aí, que os índices estavam meio descorrelacionados, né? E agora eles voltando aí a uma certa sintonia. O mercado americano segue muito forte. O mercado americano rompendo máximas históricas novamente no S&P, índice Nasdaq a mesma coisa, e o próprio Dow Jones. Opa, o Dow Jones não, né, pessoal? Olhem lá. Aqui demonstrando uma certa descorrelação, né? Uma divergência entre os índices, né? Enquanto o índice Nasdaq e o S&P em novas altas, nós temos aí o Dow Jones, a princípio, em uma lateralização. Isso daqui seria um sinal de alerta dentro dos índices, principalmente se o índice Dow Jones fizer uma correção mais forte, né? Então, daria a entender como antecipação de uma possível correção lá dentro dos outros dois índices no mercado norte-americano, mas a princípio, sinal de alta, nenhum sinal de venda acontecendo nesses dois índices aqui, então sigo aqui também com a minha visão mais compradora aqui dentro do mercado norte-americano, tá? Falar do dólar importante sinal essa semana, nós comentamos semana passada, né? E o dólar tocou aquela região de suporte, né, pessoal? A região dos R$5, né? Uma região estritamente técnica, né? Para qualquer grafista, esta é uma região onde de fato deveriam aparecer aqui compradores, e foi o que aconteceu, né? Essa semana, dólar fechando com uma alta de 1,33, fácil de ser visto aqui, né? Como foi aí nas duas outras oportunidades passadas. Cenário de livro, olhando este gráfico aqui, pessoal, qualquer livro de análise técnica clássica iria configurar isso aqui como uma possível compra, principalmente se aqui no dólar o mercado superar a máxima desse candle. E aí o alvo esperado para esse movimento seria o mercado buscar o topo novamente lá nos R$6, tá? Este é o cenário para o dólar neste momento, porém, novamente falando, eu dentro do meu cenário mais construtivo aí para Ibovespa e um pouco mais baixista para o dólar, não seria surpreendente o dólar fazer um movimento lateral aqui e depois a gente visualizar um possível rompimento desta região dos R$5. Claro que isso não vai ser fácil, pessoal, não vai ser fácil. Esta região é uma região de memória de preços muito forte, né? Então, devemos sim esperar aí força compradora nessa região, como foi visto nesta semana, tá? Vamos aguardar aí o desenrolar das próximas semanas,
mas a princípio isso daqui, dentro da análise técnica clássica e convencional, é sim um sinal comprador. O próprio DXY, né, que nós comentamos bastante aqui na nossa visão, olhem lá, o próprio DXY essa semana deixando um possível candlezinho aí de força compradora, né, após 1, 2, 3, 4 semanas laterais, aqui nós podemos sim visualizar aí um contexto de possível rompimento aqui dentro do DXY, tá? Para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, DXY, pessoal, é o gráfico que mostra aí o dólar contra uma cesta de moedas, né? Então, por que é importante no cenário mais macro observar aí o DXY? Porque, de certa forma, quando o dólar acaba ganhando força perante as principais moedas do mundo, nós devemos esperar aí também o dólar tendo uma força contra o real que é uma moeda mais exótica, não tem conversibilidade frente às outras moedas mundiais, né? Então, cenário de alta dentro do dólar frente a outras moedas, possível sinal de alta no dólar frente ao real. Agora nós estamos dentro desse bear market aqui, dentro desse mercado de baixa, ou seja, nada mais natural do que o dólar também perder valor aqui frente ao real. Bom, então eu ficarei atento, como eu sempre falo para vocês, nessa movimentação aqui do DXY. Muita gente aqui, e eu até mesmo, estava apostando num possível rompimento para baixo dessa região de suporte, mas o gráfico começa a desenhar um sinal parecido com o que nós estamos vendo aqui, ou seja, um certo fractal de consolidação para um possível rompimento, tá? O que só pode ser considerado para quem tem um viés mais baixista é essa frustração aqui, ou seja, o mercado já chegou a tentar fazer esse movimento de impulso, não conseguiu, né? E corrigiu novamente a zona de suporte. Zona de suporte tanto testada, uma hora pode ser perdida. Então, eu ficarei atento aí dentro desse gráfico para os dois lados, principalmente para o lado da baixa, mas também para o lado do rompimento para cima. E então vamos falar agora do Bitcoin. Bitcoin nós sempre observamos aqui como toda semana. Bom, pessoal, Bitcoin essa semana vai fazendo aí um movimento de possível recuperação. Candle de alta, né? Nós temos aí o popular martelo aqui deixado em cima de uma zona de suporte, alta de 5,29, mas pegar toda a extensão do candle, né? Nós vamos pegar um movimento aí muito mais amplo, né? Um movimento aí de cerca de 22% desde da mínima dessa semana até essa alta. O Bitcoin é um ativo muito volátil, né? A princípio, o mercado vai se consolidando dentro desta região aqui. Então, nós podemos observar aí esta consolidação com mínima lá nos 28.675. Claro que a região de suporte, pessoal, não é aquela região exata ali, né, que o mercado tem que ir lá. É toda uma zona de suporte e resistência. E também aqui na região de resistência nós temos aí esta região importante aqui da zona dos 41 mil dólares. Então, por enquanto, o Bitcoin aí lateralizado. Lateralizado, quem não ficou essa semana, eu até observei na sexta-feira, foi os juros aqui mais curtos, né, pessoal? O mercado segue aí precificando, vamos ver se abre o gráfico, abriu, e o mercado segue precificando aí uma nova alta nos juros brasileiros, né? Então, nós estamos dentro de um cenário aí de valorização dos juros, né? Principalmente os juros mais curtos, e agora também aí os juros de 2023 dando sinais aí de alta. Nessa semana, uma alta de 4,97%, que rompe graficamente aqui esta região de resistência, e um sinal muito comprador aqui dentro dos juros mais curtos, né, pessoal? Então, juros batendo lá na casa dos 7%, né, para 2023. Então, o mercado aí, como todos os players, continuam aí apostando contra o Banco Central, né? Apostando que essa alta dos juros tende a ser mais longa e mais forte do que o mercado apostaria e até mesmo que o governo desejaria, né? De fato, é normal a gente entender isso, pois ano que vem nós temos aí eleições no Brasil, né? Então, um cenário de maior volatilidade, de maior incerteza, o que acaba aí trazendo esta alta aí para os juros. Então, lembrando que há pouco tempo
este mercado, esses juros aqui, os juros cotados para 2023, né, estava lá nos patamares de 3,65 e agora nós temos já no patamar aí de 7%, né? Percentualmente falando, nós vemos aí uma alta dentro desses juros de mais de 91% em pouco espaço de tempo, né? Desde agosto para cá, o mercado segue bem altista e a gente já falava desta mudança, né, de tendência mais longa dos juros aqui neste ponto, neste rompimento, né? Então, o mercado segue aí muito comprador, muito forte dentro dos juros, tá? Próxima região aí de resistência que eu vejo é esta região aí dos 8,14. Juros mais longo, ele não vem com tanta força assim, graficamente o mercado não vem tão forte, né? Mas a semana deixa um sinal também bem altista, né? Dentro de uma região de suportes, né? Então o mercado deixa aqui também uma barra compradora de 3,50% de alta aí nos juros lá de 2030. Curiosamente, pessoal, bem curioso mesmo, é observar o quê? Observar que este movimento aqui no Brasil não foi correlacionado com o movimento dos títulos norte-americanos lá, que era o principal driver aí que eu encarava dessa puxada de alta aqui no Brasil, eram os títulos aí do mercado norte-americano, né? Na verdade, essa semana nós tivemos um sinal de baixa, né? Um candle de 6% de queda, que perfura toda essa zona de suporte, ou seja, um sinal baixista aqui dentro lá do mercado americano, enquanto no Brasil nós temos aí uma apreciação dos juros. Curioso isso, né? O mercado lá não precificando esse rompimento aqui dos juros americanos e no Brasil aí o juros segue subindo, né? Dando a entender aí todo o risco e possível cenário mais adverso aí que nós podemos ter nos próximos meses, né, pessoal? Então, cenário americano um pouco mais tranquilo e aqui no Brasil a cobra segue fumando aí nos juros, principalmente os juros mais curtos. Deixa eu observar aqui agora com vocês alguns ativos de outros países através dos ETFs. Dentro do EWZ, pessoal, eu até vou pedir uma desculpa para vocês, pessoal. Essa semana eu fiquei sem voz, na verdade, boa parte da semana. Peguei um resfriado aí pesado e minha voz sumiu, voltou hoje. E por incrível que pareça, né, para gravar esse vídeo, a voz voltou, mas eu não quero ficar me esforçando tanto para que a coisa melhore de vez. Então esse vídeo aqui será um pouco mais curto, peço desculpa a todos vocês, tá? Bom, EWZ, eu até coloquei lá no meu Telegram, né? Esta visão do EWZ segue aí ainda construtiva, né? Nós tivemos este gap que dava a entender como um gap de fuga. A princípio o mercado respeita esse gap e eu vejo como um cenário positivo o mercado respeitar esse sinal, ou seja, não voltar aqui para dentro desse gap. E nessa semana o mercado aí caindo 3,29%, uma certa frustração, né? Porque esse sinal aqui, esta alta de 7% dentro do EWZ, era um movimento aí de força, né? Um movimento de decisão, né? E essa semana o mercado aí praticamente, esta barra engolfa aí a barra da semana anterior. Então, vamos ver. Caso o mercado venha a entrar para dentro desse gap, o cenário não seguirá tão altista assim, né? Mas vamos acompanhando aí o EWZ. Lembrando que em diversos outros mercados essa semana foi uma semana de correção, então meio que o Brasil aí seguiu em risca aí outros países. O que eu queria chamar a atenção de vocês, e principalmente essa questão da possível volatilidade, possível risco para o mercado brasileiro no ano que vem, olhem pessoal aqui o ETF do Peru. Então, o ETF lá do Peru vinha aí com uma força compradora bem importante, né? Se recuperando praticamente lá do crash de 2020, e aí começou todo o ruído eleitoral lá do Peru, né? E nós observamos aí desde março de 2021 para cá uma forte tendência de queda se instaurando no curto prazo. E olhem essa semana, o mercado aí fechando com 11% de queda. Principalmente para quem não sabe, nessa semana nós tivemos eleições lá no Peru, até separei aqui para mostrar para vocês, e foi uma eleição aí bem acirrada, né, pessoal? Uma eleição aí bem parecida com o que nós podemos ter aqui, né? Então, uma eleição aí com um candidato tendo 50% de votos, enquanto o outro 49%. A princípio, como é muito comum hoje em dia, o candidato que perdeu já
falou que é fraude, né, que precisa de recontagem, a diferença é de 60 mil votos. Teve protesto, as pessoas aí brigando na rua, no meio de uma pandemia, né? Então, situação bem caótica, né? E este candidato ganhou, um candidato mais alinhado aí com a ideologia mais de esquerda, né? E o mercado acabou precificando não só essa eleição, mas também todo o ruído que ela gerou, né? Então nós vemos aí, desde o topo lá de fevereiro até aqui, o mercado lá no peruano caindo aí 20% até o momento. Então olhem o tamanho do ruído que este período de eleição pode acarretar aí para os mercados. Falando um pouquinho aqui com vocês do ouro, ouro que segue construtivo o cenário do ouro, eu vejo ainda o mercado corrigindo após esta perna de impulso, aqui dá toda a impressão de uma possível correção para uma nova perna de impulso. Então atenção aí no ouro, eu me exponho ao ouro através do GLD, não é segredo para ninguém que o ouro é constante, né? E principalmente o ouro, para quem gosta de uma alocação de longuíssimo prazo, dentro desse cenário de maior inflação, o governo imprimindo dinheiro adoidado, o ouro aí é uma tese bem importante para a alocação de carteira, tá? Eu vejo mais o ouro positivo do que a própria prata, entendo aí que muita gente do mercado fala bastante da prata, que a prata seria aí um driver de proteção melhor que o ouro, até uma exposição com mais upside, né? Mas eu vejo a prata aí mais lateralizada do que o próprio ouro nesse momento, tá? Commodities, através do GSG, pessoal, como falado em outros vídeos, segue aí forte e firme para a busca lá dos 16,68, que é essa zona aqui importante de resistência dentro do gráfico aqui deste índice de commodities, né? Índice que é um índice amplo que pega aí desde commodities agrícolas, materiais preciosos como ouro e prata, nós temos aí também as próprias matérias-primas, né? Então é um índice que engloba diversos materiais, diversas commodities aí negociadas mundo afora, tá? Então segue aí o cenário bem altista, bem positivo aí para este índice. Então nós podemos esperar aí um cenário também mais positivo para os ativos brasileiros ligados a commodities. Bom, setorialmente falando, eu vou só pincelar aqui com vocês, pessoal. IFNC, o índice financeiro, essa semana não continuando aquela força compradora que nós vimos nas últimas semanas, então, e de fato, apesar do mercado subir aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, também é esperado aí um ponto de correção que se dá logo em cima aí desta zona importante de resistência, né? Então, esperado aí uma correção aí dentro do IFNC, então vocês devem ter observado aí diversos ativos, como por exemplo Itaú, né, que é um dos, na verdade, a ação mais pesada dentro desse índice, essa semana corrigindo, o próprio Bradesco também, né, em correção, a correção micro, né, mas na verdade quem puxou muito para baixo aqui foi a própria B3SA, né, que é a nossa bolsa, né, vem aí num cenário bem mais baixista, né. Eu queria fazer um comentário aqui rapidamente sobre B3, pessoal. B3, para quem investe há mais tempo, foi aí um dos principais ativos da nossa bolsa ao longo dos últimos anos, né? Principalmente, graficamente falando, se nós observarmos depois desse rompimento dos R$ 3,86 que aconteceu lá em 2016, foi um ativo aí que gerou muito valor, né? Um ativo que chegou a subir aí cerca de 400%. Porém, neste curto prazo, o mercado começa a precificar aí uma possível correção mais forte. Existem boatos aí de uma concorrência na B3, né? E as pessoas aí fazendo modo comprar e esquecer, né? Não é um bom ativo, é melhor comprar agora que está caindo, vamos lá, B3 é um bom ativo, vai subir, então é um momento de se expor. Pessoal, muito cuidado, principalmente se você não conhece extremamente bem o case de B3 e principalmente se sua carteira não é uma carteira extremamente diversificada. Porque este mesmo cenário eu vi as pessoas falando aí em Cielo, tá? Cielo também era uma excelente empresa, líder de mercado, né? E as pessoas aí saíram comprando e aumentando o famoso preço médio ao longo de toda essa queda. Outro ativo que era também queridíssimo aí de todos, né? A própria
o GPA, né, a Ultrapar, também o Ultra ativo com excelentes fundamentos, né, que as pessoas gostavam bastante, e é uma empresa aí que vem em um longuíssimo bear market, né? A máxima desse ativo foi marcada lá em janeiro de 2018. Podemos falar aí também de outra empresa que gerou um prejuízo para muitos, que foi a própria IRBR3, né, o IRB, né, que está lá nas suas mínimas ainda, lá nos R$ 6, e muita gente aí comprou durante todo esse ciclo de queda. Então, muito, muito, muito cuidado com essa questão da B3, tá? Enquanto todo o mercado subiu, pessoal, e a B3 fazer um movimento como esse, aqui tem coisa, né? Aqui tem coisa, tá? E por que aqui tem coisa, pessoal? Eu costumo usar uma analogia do que existem boas empresas que caem quando o mercado inteiro cai, e as empresas começam a cair quando o mercado está em alta, né? Nós vimos aí todas as empresas praticamente do setor fazendo uma alta muito expressiva nesses últimos meses, né? Pegaram a própria Itaúsa, né? Itaúsa aí, desde lá do setembro de 2020 para cá, fez uma alta aí de 39%, desse fundo aqui de março para cá, uma alta de 27%. E olhem como a B3 não acompanhou, né? Nós, em vez disso, de março para cá, nós tivemos uma queda aí praticamente de 17%. Muito cuidado com esses ativos que caem descorrelacionado com todo o mercado, tá? Não é uma questão macro, né? Sim uma questão mais ligada ao próprio ativo. Então estudem muito esta questão, tá? Antes de sair aí fazendo preço médio, caiu, comprou. Pessoal, muito cuidado com isso, tá? Índice setor elétrico essa semana também corrigindo, mas um cenário mais positivo do que o índice financeiro, né? Mercado aí praticamente testando o seu topo histórico, então vejo o índice financeiro mais forte nesse momento. Aqui o IMAT, que é o índice de materiais básicos, segue aí como uma das minhas preferências do mercado como um todo, né? Essa semana nós tivemos um candle comprador em cima da região de suporte que foi rompida, né? Então, atenção aí aos ativos ligados ao IMAT. Próprio ICON também sentindo aí depois do rompimento, né? Testa essa região novamente, o famoso pullback aqui dentro do ICON. IMOB pesando mais forte, um pullback mais violento, né? 4% de queda. E o INDX aí, né? O índice industrial mostrando a sua força, né? Mercado aí novamente fechando em alta, tentando romper novamente o seu topo histórico, né? Então mostrando aí bastante força, né? Deve ter sido puxado pela Vale essa semana. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Vale aqui fazendo um movimento aí bem forte nessa semana, alta de 1,28%, é uma semana que o mercado caiu. Então, INDX e o IMAT seguem aí como os meus índices preferidos nesse momento. Bom, e para terminar o vídeo, pessoal, vamos falar aí dos destaques. Como eu comentei lá no começo do vídeo, essa semana nós tivemos este movimento bizarro aí de JB Duarte, né? Comentei semana passada com vocês que JB Duarte foi uma posição tomada por mim aqui nos R$ 3,64. Este ativo chegou a bater lá a casa dos R$17, de forma caótica, né? Ativo em leilão toda hora, né? Bem difícil de comprar ou sair do ativo. Eu fiz uma realização de metade da minha posição aqui, basicamente quase lá no topo, lá nos R$15, eu consegui sair com a parte do meu ativo, e depois disso ele despencou, né? Então sigo aqui com metade da posição, esperando aí para ver qual que é a desse ativo, né? Se essa foi uma alta estritamente especulativa, o que parece ser com essa movimentação que nós vimos nessa semana, ou se essa é uma tendência aí de maior prazo. Deixa eu colocar o volume, eu quero dar uma olhada no volume desta semana. Volume bizarraço essa semana, né? Dei uma olhada aqui nesse volume, né? Mercado aí fazendo um volumaço, tá? OBV segue positivo, deixa eu olhar no diário. O volume vai caindo, né, pessoal? Olhem aqui, depois do dia 8, que foi a máxima, o volume vem em queda, tá? Então, ainda parece ser pelo volume um cenário corretivo. Mas é aquele ativo aí bem difícil de ser operado, né? Aquele ativo que você tem que colocar aí um dinheiro de pinga, né? E ver o que acontece, né? Então sigo aí com metade da minha posição ainda em JB Duarte. Dentro daquele cenário que eu já venho falando bastante aqui para vocês, pessoal, dos micos, né? O mercado segue aí muito fervoroso dentro dos micos, né? Então nós observamos aí diversos
micos com volume acima da média, movimentações muito fortes, né? Então a gente tenta se expor aí na medida do possível dentro dessa classe de ativos. Como destaque de curto prazo é um ativo que eu tenho em carteira aqui, eu quero falar com vocês, é a Positivo. Positivo essa semana corrige, com uma correção de 9%. Próximo ao topo, aqui que foi o topo lá de dezembro de 2009. Mas aí Positivo segue aí sendo um dos mais belos ativos nesse momento da nossa bolsa, né? Esta correção, caso o mercado venha romper aqui, chama atenção para uma possível compra. Viver decepcionou um pouco, né? Eu esperava uma consolidação dentro desse range de preços aqui. Essa semana o mercado cai 9,50%, trazendo essa região de suporte para cá, né? Me chama a atenção novamente em Viver a diminuição do volume, então eu sigo aí na expectativa por esse ativo, né? Vamos ver aí se o mercado tem forças aí para ultrapassar os 2,79. Outro ativo que é destaque para mim de curto prazo é a Hering, né, pessoal? Hering que, através do ticker HGTX3, rompeu essa semana o seu topo histórico. Eu até cheguei a comentar com vocês em algumas outras vezes sobre essa possibilidade, né? O problema é que eu não fiz compra em Hering nesta semana que passou, por causa justamente de toda essa zona aqui que vocês estão vendo de resistência, né? Só que o mercado rompeu essa semana, não com volume muito forte, mas rompeu, né? Eu vou colocar no start de compra aqui, ó, acima dos R$ 34,90, tá? Vou tentar me expor aí a esta forte movimentação aí de Hering para as próximas semanas. Um destaque que eu falei com vocês é a própria MYPK3, corrige por mais uma semana, então segue a mesma visualização, o mesmo cenário da semana passada. Mesma coisa aí com Card System. Eu não gosto muito desse ativo, mas para quem busca um ativo em uma tendência de alta, também aí é um cenário a se considerar também depois de toda essa consolidação. É um ativo aí que está, de certa forma, interessante, né? Agora apareceu tudo de uma vez aqui. O próximo da minha lista é a DEXP3, né? Dexus foi um ativo que mudou de nome, era a GPCP3, né? E mudou o seu ticker, né? Mudou de nome a empresa, mas segue aí dentro da sua forte tendência de alta, né? O último gatilho de compra que eu vi... Desculpa, pessoal. Vocês podem ver que a voz já está até sumindo de novo, né? O último gatilho de compra que eu vi aqui dentro desse ativo foi lá nos R$20 e R$27, né? E depois disso o ativo fluiu muito bem, né? Chegando a bater aí os R$50, né? Nesta semana nós temos um candle de correção, então, dentro da minha visão, este é um dos mais belos ativos para alocação esta semana, DEXP3. Show tinha saído da minha lista, voltou. Cenário base para Show, pessoal, que é a Tickets for Fun, né? Nós temos aí uma aceleração da vacinação no Brasil, parece que finalmente a coisa andou ou está andando, né? Visto aí por outros países que têm um patamar mais alto de vacinação, a coisa vem voltando ao normal, então nós vemos já shows, eventos em outros países, e é um cenário aí positivo para esse ativo, né, que sofreu muito durante essa crise, né? Então, se vocês projetarem aí um cenário de normalização para as próximas semanas ou meses, este seria um ativo aí interessante para uma alocação aí do trade de retomada, né? Assim como foi a própria Embraer, que está até aqui, não está na lista, né? Acho que está na lista de longo prazo, a própria Embraer, né? Que nós estamos falando aí dela desde lá dos seus R$10, né? E era um dos principais cases da retomada que eu falei para vocês. Essa semana subindo aí 21%, né? Então, os ativos ligados aí à possível retomada da economia e os movimentos de eventos presenciais, enfim, seguem aí subindo de uma forma bem interessante nessas últimas semanas e meses. Então, talvez esse seja um dos principais ativos para estar exposto a esse tipo de case nos próximos meses. Show 3, tá, pessoal? Springs, ela tá numa zona
complicada, né, de resistência, que é toda essa zona aqui, que já foi suporte anteriormente, foi resistência em 2013, resistência em 2019, e agora o mercado sente esta região. Eu, de fato, esperaria aqui em Springs o mercado ultrapassar esta zona para uma possível compra em Springs. Preferiria aqui BPAN, Banco Pan, que está no seu topo histórico. Também vários ativos fazendo esse setup, né? O setup aí de barra vermelha ignorada. Aqui nós temos o mesmo cenário em BPAN. Nós temos o mesmo cenário que eu falei para vocês lá em DEXP3, né? A mesma coisa acontecendo. Aqui um ativo novo, que é a GGPS3, ativo novo, IPO novo, segue com uma alta bem forte aí nas últimas semanas, 53% de alta. Mas, em detrimento desse ativo, eu prefiro aí a própria Vamos, né? Vamos que desde o seu IPO para cá, está com a alta aí de 63%, ou a própria Intelbras, né? Intelbras aqui acho que é o mais bonito desses ativos, né? Intelbras desde o seu fundo nos R$16 e até agora uma alta aí de 80%, né? Então, entre esses três, eu tendo a preferir a Intelbras, mas é um ativo que eu já tenho em carteira, então eu não posso ter nesse momento novamente. E para terminar o vídeo, vamos falar aqui dos ativos para longo prazo, né? Começando aí com a maledita da Fertilizantes Ehringer, né? Que é o ativo aí que não encontra fim, o seu fôlego não acaba, né? Essa semana alta de 40%, né, pessoal? Alta de 40%, bizarro. Ativo que rompeu o topo histórico simplesmente não dá trégua, né? Não corrige. O último ponto de compra, ao meu ver, aqui foi nos R$8, né? De lá para cá o ativo multiplicou aí por mais de 4 vezes, né? Bizarro essa movimentação aí de Fertilizantes Ehringer, né? O último ativo que eu vi aqui no Brasil assim foi a própria Magazine Luiza, né? Que fazia umas altas assim que ninguém entendia, né? Saindo lá, por exemplo, aqui deste ponto e subia aí sem parar 200%, né? Uma coisa parecida aí com este ativo, né? Então, eu espero aí o mercado abrir uma brecha dentro do gráfico semanal para uma alocação. Lupatec perdendo força, né? Então, dentro daqueles micos que estavam no meu radar essa semana, eu excluo ela aqui da lista. Melius, eu gosto bastante de Melius, apesar de ela estar travada, eu vejo ainda Melius com muito potencial. Sigo observando aí o rompimento dos R$42,81 em Melius. Próprio Eternit, que dá mais uma possível correção de maior prazo, né, pessoal? Agora nós podemos entender essa região aqui dos 35 até os 27 com uma correção, uma lateralização entre Eternit. Vamos ver se o mercado tem fôlego para superar lá os R$35 em Eternit, né? PetroRio é outro ativo que a gente fala bastante aqui, não evolui. PetroRio dá sinal e volta, né? Tem um ativo aí bem inglório, mas aí é um dos ativos que deve estar na lista para ser exposto, né? Pois a última alta de PetroRio foi nada mais nada menos que 200%. Então é um ativo aí que tem que estar na lista de observação de todo mundo, né? Própria PTBL também é o mesmo cenário, 3 semanas de correção, aguardo um movimento de rompimento dos 15,65. SLC, a voz já está indo embora. SLC3, idem a mesma coisa. Santos Brasil, né? Santos Brasil rompeu o seu topo histórico. Essa semana nós temos um clássico pullback, também aí é um sinal bem comprador aí dentro desse ativo. Embraer nós já falamos. Aqui a própria Metal Leve, né? Metal Leve fazendo aquele cenário que nós conversamos, né? Deixa o ativo romper, espera o retorno ao topo anterior rompido, ou até estar próximo às médias, e nós procuramos aí um possível ponto de compra, isso não aconteceu ainda. E por último, para acabar esse vídeo, eu vou falar com vocês do ativo que eu tenho em carteira também, que é a Irani, né? RANI3, né? RANI3 sente o seu topo anterior histórico, região dos 9,70, deixa esse candlezinho aí de dúvida, né? Atenção, pessoal, ao possível rompimento aqui dos R$ 9,70, podemos ver aí uma movimentação mais forte aí em Irani, RANI3, né? Ticker feio do caramba, né? RANI3. Bom, atenção aí com esse ativo para a próxima semana.
Então, o que me chama mais atenção para essa semana no longo prazo aqui na carteira de longo prazo, Melius e PetroRio, própria Eternit, e na carteira de curto prazo, vale a pena citar ainda a Viver, né? A própria Dexus, nós temos também aqui Banco Pan, Intelbras e Vamos, né? Olhem quantos ativos aí enquadrados para a próxima semana. Então vamos ver o que o mercado nos reserva na próxima semana. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo aqui um forte abraço, uma ótima semana para vocês e nos vemos na próxima semana. Até mais, pessoal!